dessa noite. Eu creio que o Espírito Santo já falou desde o início deste culto. Mas eu sei que sempre a gente aguarda mais. E se vocês não prepararam o seu coração, se vocês não deixaram o seu coração acessível para Deus, que esse momento você se coloque agora em total dependência do Senhor. Feche os seus olhos, deixe o Senhor ministrar o seu coração, falar contigo. Diga assim: Senhor, eu quero estar disponível ao teu agir, ao teu fluir nessa noite. Fale isso com Ele. Deus, abre o meu coração, abre a minha mente. O meu coração, Senhor, e a minha mente está cativo à tua vontade, Senhor. Porque eu sei que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que o Senhor venha, Deus, nessa noite manifestar da tua glória, da tua presença. Que o Senhor continue, Senhor, falando com a tua igreja. Que o Senhor continue, Senhor, derramando da tua presença neste lugar. Senhor, eu sei que esse dia, essa noite, Senhor, estamos aqui para glorificar o teu nome. E saber, Senhor, que o Senhor é Deus em nossas vidas, Senhor. E testificar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Testificar tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa receber nessa noite, Senhor, a nossa vida, Senhor, por completo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus, igreja. Podem sentar. Shalom, mais uma vez. Se alguém estiver aqui nessa noite nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite visitando aqui a casa do Senhor mais uma vez, essa noite, primeira vez? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Tem alguém aqui desse lado? Glória a Deus, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A casa é do nosso Deus e somos aqui uma família. E desejamos recebê-los feliz, com o nosso coração alegre. Amém. Seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Amém? A igreja assim está em silêncio. Está assim. Estou achando que está assim, meio assim, esperando algo do Senhor. Né? Esperando algo da parte do Senhor. Eu queria que você olhasse para o seu irmão, esse mesmo cheiroso aí que chegou aí do seu lado, sentou do seu lado. Diga assim: meu irmão, essa noite o Senhor vai falar contigo. Então não crie resistência. Porque quando o Senhor fala, Ele faz o sobrenatural acontecer. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você sabe, quando Jesus voltar, Ele não vai procurar, Ele não vai achar uma igreja silenciosa. Ele quer uma igreja barulhenta. Amém? Uma igreja que glorifica, uma igreja que, né, está aqui com o coração ardente para ouvir o Senhor. Glória a Deus. Estou só aqui nesse altar. O Espírito Santo, visivelmente, né? Pessoas. Mas o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Está aqui nesse altar. Amém? E para quem não sabe, essa noite é o culto da família. É o culto que o Senhor, Ele prepara uma palavra para que a gente venha ter o entendimento, ministrar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E também hoje é noite de libertação e cura. Amém? Então, eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que vai sair daqui transformados, curados, libertos, através do sangue de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir em primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel. Vamos estar lendo o capítulo 30. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 8. E toda a igreja acompanhe, em nome de Jesus, essa leitura. Quem não trouxe Bíblia ou não tem, acompanhe da tela aqui, né, que a letra é maiorzinha, mas não deixe de acompanhar, tá certo?
Quem está com o seu celular na mão, diga assim: celular, ó, vai ficar aqui de escanteio. Se preciso for, desligue, coloque no modo avião. Não deixa que nada venha atrapalhar esse momento, ok? E você fique atento à voz do Senhor, ao agir do Senhor. Eu creio que será uma palavra breve, mas que precisa de atenção. Amém? Precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida e que nós venhamos entender tudo aquilo que Ele quer falar conosco. E para entender, nós precisamos ouvir, não é isso? E precisamos ouvir atentos. Então, vamos lá. Diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e a tinha posto a fogo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Diga assim: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Feche os seus olhos nessa noite. Que a igreja venha estar intercedendo nesse momento, Senhor Deus. Nesse momento glorificamos a Ti, Senhor, por esta palavra. Glorificamos a Ti pela Tua presença que já se encontra neste lugar, Senhor. Glorificamos a Ti, Senhor, pela vida dos Teus filhos que se encontram neste lugar. Que o Senhor continue, Senhor, falando com a igreja. Que o Senhor continue ministrando o Teu povo, Senhor. Que essa noite seja uma noite de transformação, libertação e cura, Senhor. Ó Deus, faz, Senhor, tudo aquilo que está, Senhor, no Teu coração, na Sua igreja, Senhor. Estamos aqui disponíveis, Senhor, para o Teu agir. Ó Deus, que o Senhor venha diminuir, Senhor, tudo aquilo que está no meu coração, na minha vida, que eu venha ser cheia da Tua presença e que a Tua igreja também, Senhor, seja cheios da Tua presença nessa noite. Afasta deste lugar tudo que não Te glorifica, tudo que não Te louva, tudo que não é da aprovação do Senhor, Deus. Descarta deste lugar em nome de Jesus toda inquietação, toda surdez espiritual, toda preocupação, Senhor. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, na dependência do Senhor, Deus. Fala conosco nessa noite e desde já abrimos, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Estamos aqui atentos ao Teu agir, ao Teu manifestar, Senhor. Em nome de Jesus, levante suas mãos e diga assim: Senhor, desde já, eu Te agradeço pela Tua presença na minha vida, em nome de Jesus, amém? A glória do Senhor, aplauda ao Senhor.
Glória a Deus. Gente, no último culto eu não bebi a minha água, mas eu quero. Glória a Deus. Só para lembrar. Deixa eu também consertar aqui algo. Na ministração de domingo, eu estava falando sobre o apóstolo Paulo e eu falei que a sua última carta que ele falou para os seus discípulos, e eu disse que era Timóteo, mas me perdoe, que depois que eu estava ouvindo, eu falei, meu Deus, eu falei Timóteo, mas eu falei que Tiago, mas é Timóteo, ok? Então foi Timóteo, que ele usou aquela expressão, aquela frase, combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira, guardei a fé, ok? Então, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, continuar ministrando nos nossos corações. Quem já ouviu essa passagem de Davi? Eita, que é algo assim. Eu estava lendo essa passagem e hoje eu vi assim, poxa, a vida ela nos prega muitas surpresas. Acho que cada um de nós já vivenciamos situações que acontecem sem nem a gente programar, sem nem a gente esperar, mas tem coisas em nossas vidas que é inevitável acontecer. E acontece também tragédias. Chega a acontecer sem avisar. Obrigada, minha filha. E não foi diferente na vida de Davi. Davi, como nós lemos aqui, Davi ele estava com seus 600 homens acompanhados por ele. Vieram de uma guerra, você imagina. Eu acho que eu vou comparar um pouquinho com a mulher que trabalha o dia todo e chega em casa, vê a casa toda de perna para cima. Foi isso que aconteceu mais ou menos com Davi. Davi chega de uma guerra junto com os seus companheiros, 600 homens com Davi, homens de confiança de Davi, chega na cidade chamada Ziclag e encontra a cidade toda destruída. Ele encontrou tudo destruído e ainda encontrou o fogo ainda em chamas nos lugares. Davi e aqueles homens olham para aquele lugar, olham para aquela cidade e não encontram seus animais, suas mulheres, seus filhos. Imagine, Davi chega numa situação dessa que ele se desesperou. Olhe para o seu irmão e diga assim, ele se desesperou. Davi, ele experimentou um momento muito amargo. Foi uma tragédia que eles contemplaram naquele dia. Chegaram de uma guerra, cansados, e ainda assim encontraram a cidade toda destruída. E nós vemos aqui nessa passagem que o inimigo ele arquiteta, porque ele não imaginava, nem mesmo os homens que estavam com ele não imaginavam. Saíram do local para uma guerra e deixaram tudo certinho. Sua casa, seus filhos, suas esposas, e deixaram tudo certo. E saíram tranquilamente, eu acredito que eles saíram tranquilamente. Não imaginava que o inimigo deles estavam criando uma situação para estar prejudicando aqueles homens. Terra inimiga, mas eles não imaginavam. E hoje a gente faz um paralelo com a nossa vida e a gente, mesmo que às vezes a gente esteja ligado nas coisas que estão acontecendo, mas muitas vezes nós somos surpreendidos. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa em alguma situação. E foi isso que realmente aconteceu com Davi. Davi, ele retorna daquele lugar e vê tudo destruído. E Davi, ele foi possuído por tamanha tristeza. Davi, a Bíblia fala que Davi, ele chorou muito. Aí imagine, aqueles homens presenciam aquela cena de tristeza do próprio comandante, do seu próprio líder, e eles não se aguentaram.
eles também caíram de muita tristeza, choraram muito, e a gente leu nessa passagem que eles choraram tanto que eles perderam sua própria força. Quantos de nós já nos pegamos vivendo em uma situação dessa, onde nós passamos por uma situação onde nós não podemos mais fazer nada e perdemos nossas forças. E nós presenciamos aqui, eu vou ler alguns versículos aleatórios para a gente entender, mas Davi, quando ele chega, ele ainda encontra a cidade ainda fumegando, aquele fogo ainda pairando naquele lugar. E Davi, ele não imaginava onde estaria as suas esposas, né? São duas mulheres que estavam aqui, que registrou na Bíblia. Ele não sabia onde estavam os seus filhos, e nem mesmo aqueles homens imaginavam onde estariam a sua família, a sua casa. E aí imagine, bate um desespero sem saber se estão mortos, porque eu acho que eles imaginaram que no pior, quem não imagina o pior? Você chegar num lugar, ver tudo destruído, você não vê sua família, você não vê seus filhos, seus animais. E aí ele parou e pensou no pior. E a Bíblia fala que eles não chegaram a tocar neles, eles levaram cativos, mas eles não mataram nem pequenos nem grandes. A Bíblia fala isso. Mas a gente pega esse relato, ele chorando muito. No versículo 2 diz que a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, mas para Davi, ele tinha imaginado que tinha acontecido algo pior sobre aquelas pessoas, sobre aquelas vidas. Ele não tinha, gente, nenhuma noção daquilo que estava acontecendo. E eu estava lendo essa passagem e pensando assim, quantas vezes tem maridos que saem de casa, filhos saem de casa, vocês vivem uma guerra grande dentro dos seus lares, e vocês não imaginam a tamanha guerra que vocês têm que enfrentar. Muitas pessoas vivem esse drama dos vícios, vence esses dramas de separação, vence dramas de frieza. Então, são muitas coisas que atacam a família. E cada vez mais, o inimigo das nossas almas, ele trama e faz tudo para tirar o convívio familiar. E foi o que eles tentaram fazer. Eles não queriam que aqueles homens chegassem da guerra e encontrassem a sua família no lugar. Eles estavam realmente arquitetando algo, porque sabia que eles eram seus maiores inimigos. E muitas pessoas vivem esse drama familiar. Muitas pessoas que se encontram aqui vivem traumas familiares. Coisas que realmente vocês não têm o que fazer. Simplesmente as coisas vêm e acontecem, a tragédia acontece. E de repente você se vê nesse drama. E o que eu quero dizer para você é que, mesmo Davi imaginando o pior, Deus guardou a sua família. Deus guardou a família de todos aqueles homens que estavam com ele. A Bíblia diz que eles não mataram, nem pequenos nem grandes. Eles não tocaram em ninguém. E eu quero falar algo que aqui na Bíblia, ela fala dessa situação que realmente eles choraram tanto que ficaram sem forças. Eu quero pegar essa parte, falar com vocês desse momento que a gente se encontra muitas vezes diante de situações, diante de um drama que nós nos encontramos totalmente sem forças. Eu queria que você mais uma vez olhasse para o seu irmão
e dissesse assim: meu irmão, a força não vem de você, a força vem do Senhor. A força que a sua família precisa vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje o tema desta noite é: o céu vai restituir a tua casa. Quantos creem nessa noite? O céu vai restituir a sua casa. Olhe mais uma vez para o seu irmão, diga assim: o céu vai restituir a sua casa. Glória a Deus. Amém. Quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós perdemos as nossas forças, eu digo nessa noite: o céu vai restituir a sua casa. O céu vai restituir tudo aquilo que tem destruído, tudo aquilo que tem tirado as suas forças. Deus vai restituir a sua casa. Mais uma vez, repita assim comigo e coloque sua mão no coração. Diga assim: o céu vai restituir a minha casa. Amém. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas que elas são aprisionadas pela força do mal. A gente vê assim: a cidade foi destruída, as pessoas não foram destruídas, mas elas foram levadas a cativo. Elas foram levadas prisioneira. Muitas pessoas ainda se encontram presas ainda. O inimigo não destruiu, mas ela está presa. Está presa. Por determinadas ações, coisas que elas olham e deparam e veem assim: eu não tenho força para isso não. Mas nós vamos entender, nós vamos aprender que a força não vem de nós. A nossa força vem de Deus. A nossa força vem de Deus. Quando eles imaginaram que tudo estava perdido, Deus estava segurando, estava protegendo a sua família, a sua casa. Então, nós não percebemos muitas coisas ao nosso redor, mas saiba que se você está em Deus, Deus, Ele vai permanecer protegendo o seu lar, protegendo a sua família, protegendo a sua casa. Amém? Então, não temas. O Senhor guarda a sua casa. Diga assim: o Senhor guarda a minha casa. E Ele não permitirá que o inimigo venha destruir o meu lar. Amém? O Senhor ainda diz que quando tudo parece estar perdido, Deus, Ele enxugou as lágrimas. Deus enxuga as nossas lágrimas. O Senhor, Ele deixa passarmos por situações, permite, para ver até onde nós vamos acreditar em nós mesmos. Acreditar que as situações vão ser resolvidas por elas mesmas. Davi, a gente viu aqui na palavra, na passagem, que Davi, ele buscou a força no Senhor. Ele se esforçou no Senhor. Essa expressão, se esforçar no Senhor, é entregar todas as suas forças no Senhor. Davi, ele se esforçou no Senhor. Sabe, quando tudo está dizendo que está perdido, tudo parece que está dando o contrário, Davi, ele não se lamenta. Davi, ele chora por um instante, mas depois ele se esforçou. Ele viu que a situação estava totalmente perdida aos olhos dele. Mas ele foi e recorreu no Senhor. Quantas vezes nós perdemos nosso tempo buscando recorrer o nosso socorro em outras coisas? E a gente precisa colocar a nossa força no Senhor. A gente precisa recorrer ao Senhor. A gente precisa realmente buscar a dependência nele. A dependência do Senhor. No versículo 6, Davi, ele se angustiou porque o povo falava
de apedrejá-lo. Que povo foi esse? Se não tinha mais ninguém ali. O povo dele foram aqueles homens, os 600 homens, se revoltaram contra Davi. E Davi, ele se angustiou, porque ele viu que aqueles homens, que eram homens de confiança, aqueles homens que estavam ali junto com ele nas guerras, eles começaram a olhar para Davi como um culpado. E aí eles começaram a planejar, apedrejar Davi. A Bíblia não fala de outro povo, a Bíblia fala e confirma isso. Os 600 homens, cada um estava angustiado por causa da sua casa. Eles se lamentaram e pensaram também no pior. Quando ele viu que o líder dele também estava também na pior. Mas eles, a Bíblia diz que o povo, pensou em apedrejar. E a Bíblia diz que Davi, ele se esforçou. Seus aliados já não estavam mais com ele. Seus aliados já estavam contra Davi. E Davi, ele não tinha mais opção. Davi, ele não tinha mais os seus aliados para estar ali buscando uma estratégia, sei lá, ele foi no Senhor. A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor. E de fato, gente, o diabo, o nosso inimigo, ele tenta de tudo para destruir, que é o último estágio. A destruição, a morte. Ele planeja destruir. E a gente sabe que ele se esforça para isso. E ele, muitas vezes, quando ele não destrói, como eu falei, ele arrasta prisioneiros. E ele quer agir para destruir. E nós sabemos o perigo de uma vida destruída. Nós sabemos o perigo é de uma pessoa totalmente prisioneira do inimigo. Mas o Senhor, ele diz que o inimigo, ele pode até tentar destruir. Mas o Senhor, ele diz que ele veio para que tenha vida e a tenha com abundância. O inimigo, ele pode tentar destruir, ele pode tentar nos paralisar, mas o Senhor diz assim: olha, lembre de mim, eu sou o teu Deus, sou eu que te sustento, sou eu que te levanto, sou eu que te encorajo, sou eu que te dou forças para você vencer todo esse processo seu. Tudo que vocês imaginam, tudo que vocês passam, sou eu que te dou força. Sou eu que te levanto. Quando às vezes até os da sua casa, até aqueles que você confia, quer te destruir. Diz assim, ó, você está indo para a igreja demais. Você tá buscando, aqui ninguém acredita nesse seu Deus aí. Ninguém acredita que você vai para frente. Aí o próprio Deus diz assim, ó, você não está só não, meu filho. Você não está só não, eu estou contigo. Eu estou contigo. E Jesus é a nossa única esperança. Imagine você ter pessoas no seu convívio que você possa confiar, que você possa colocar a sua esperança, a sua confiança, como Davi confiou naqueles 600 homens. Todo momento de guerra, Davi tinha os seus. E de repente, quando aqueles homens que Davi confiava olharam para ele como um culpado, quantas pessoas não olham para você como culpado? De situações que você nem criou. Mas de repente você se encontra numa situação que até aquelas pessoas que você confiava te olha torto, já não quer mais estar com você, já não quer mais fazer parte do convívio e te isola e diz assim, ó, aqui não quero mais estar com você, você é culpado do que aconteceu. E quantas vezes você nem sabia que aquilo poderia acontecer. São situações que nós somos sujeitos a passar. São situações que nós não programamos, não planejamos, mas vem.
Mas tudo isso acontece para manifestar a glória do nosso Deus. Tudo isso que aconteceu com Davi, nós vamos ver uma história que o início foi terrível, mas que no final o Senhor deu vitória. No final Deus deu vitória. E existe uma prevenção. Deus, Ele nos alerta em todo o tempo. Quantas vezes um pai chega para um filho e diz assim: meu filho, essa amizade não presta para você. Meu filho, não ande dessa forma. Meu filho, não faça por aqui. Isso aí não vai te levar para um lugar um lugar que Deus, Ele planejou para você. E de repente aquele filho, ele resolve desobedecer. E aí o que acontece? Ele está totalmente, foi o que o inimigo conseguiu, aprisionar ele. Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem estar fora. Você está fora dessa situação e você se depara com pessoas da sua casa presas ao vícios, presas a dependências que realmente escravizam elas. Você vê aquelas pessoas definhando. Você vê aquelas pessoas sofrendo ataques constantes, porque pessoas que não estão diretamente com o Senhor, não estão debaixo de uma cobertura celestial, porque ela já escolheu viver a sua própria vontade, a sua própria vida. Nós sabemos que o pecado distancia as nossas vidas do nosso Criador, do nosso Deus. E de repente aquelas pessoas estão ali presas. Mas eu digo para você, elas podem estar presas hoje, mas só depende de uma pessoa para entender que ela precisa se esforçar no Senhor, para que aquelas pessoas venham ser libertas. Aquelas pessoas que estão prisioneiras do inimigo, depende de pessoas que não estejam somente se lamentando, somente se entristecendo, mas ela se esforça no Senhor. Ela busca, colocar a sua vida totalmente na dependência do Senhor. E aquelas vidas que antes estavam lá prisioneiras do inimigo, elas são libertas. Elas são libertas. Amém? E no final do versículo 6, diz que todavia Davi, ele se esforçou no Senhor. Mais uma vez diga: eu irei me esforçar no Senhor. Diga assim: a minha força está no Senhor. Então, querido, não coloque a sua força em ninguém. Não dependa de aprovações de ninguém. Não dependa a sua vida. Porque se Davi esperasse aqueles 600 para ele ir resgatar aqueles que estavam lá, prisioneiros do inimigo, na terra inimiga, ele ia provavelmente se frustrar. Ele ia provavelmente entregar. E ele ia dizer: olha, eu sozinho não tenho como fazer nada. Mas a Bíblia diz que ele se esforça no Senhor. Ele tira aquela vontade própria, aquela dependência de vencer de qualquer custo, para se esforçar no Senhor. Ele buscou a força do Senhor. Davi, ele falou com um sacerdote: me traz o éfode. Éfode é uma estola sacerdotal que o sacerdote ele usava em um momento de decisão. Eles usavam esses recursos na época para saber se era sim ou se era não. Então ele buscou a se revestir, porque na época, ele estava sobre a lei de Moisés. E ele estava buscando uma resposta de Deus. E naquela época se usava muito isso. E nessa éfode haviam pedras chamadas Urim e Tumim.
E essas pedras na época serviam para consultar a Deus. Só que essas pedras representavam sim ou não. E Jesus diz o quê? Que a nossa palavra tem que ser sim ou não. O que passar disso é procedência maligna. Então, isso aqui era o recurso que ele tinha. E ele precisava de uma resposta. Por isso ele se revestiu da estola. Por isso que ele se reveste desse éfode para buscar uma resposta de Deus. E Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, indecisão não. Que a sua palavra seja sim ou não. E para mim, o Urim e o Tumim, ele é a representação do sim ou não. Da resposta de Deus para as nossas vidas. Ainda que antigamente eles usavam esses recursos, hoje não precisamos usar esse recurso. Nós temos um Deus que ele manifesta a sua palavra em nós. E nós não precisamos consultar mais isso. Mas naquela época ele usou esse recurso para ouvir de Deus. O que ele ia fazer diante disso? Ele não sabia onde a família dele se encontrava. Davi, ele não sabia. Imagine a mente de um homem guerreiro. Não sei por onde começar. Eu não sei, não tem nem vestígio aqui de onde foram, de onde levaram as nossas famílias. E aí Davi, ele usou esse recurso. Ele queria uma resposta. Davi, ele queria uma orientação. E Davi, ele sabia onde estava, não sabia onde estava a sua família. E a resposta de Deus está aqui no verso 8. Eu queria que vocês colocassem aí, a mídia colocasse no verso 8. A resposta de Deus para Davi. Davi, ele foi buscar essa orientação no Senhor. Davi, ele pediu, ele queria esse recurso para ouvir ou um sim ou não. Vocês vão colocar aí na tela, gente? 1 Samuel 30, verso 8. Senão eu leio aqui, para ser mais breve. Diz assim, o verso 8. Achou? E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor lhe respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Eita glória, imagine Davi, até agora. É agora. Davi, ele se revestiu de força. Davi, quando ele não tinha resposta, ele ouviu a resposta de Deus. Vai, persiga mesmo, porque você vai encontrar a sua vitória. Vocês vão ter a sua vitória. Imagine, Davi, ele se encheu de força, se encheu de esperança. E a Bíblia diz que 200 não acompanhou Davi, mas os 400 foram com ele. Os 200 estavam sem força, cansados. Estavam, com suas forças esgotadas. Mas nós vimos aqui que Davi, ele buscou esse recurso. E ele continuou firme naquilo que o Senhor diz. O Senhor disse assim, eu vou libertar. E hoje, Deus, ele também vai libertar a sua família. Deus, ele vai libertar a sua casa. Se falta esperança em você, eu digo nesta noite, mantenha a sua fé intacta, firme no Senhor. Aquele problema que você olhava com os seus olhos carnais, e você diz assim, como eu irei resolver? O Senhor dá uma resposta a Davi: persiga, persista, porque eu vou te dar vitória. Essa guerra aí não é sua. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu queria que vocês, todos vocês que estão aqui, abram aí em Isaías capítulo 41, verso 10 ao 13. Vamos ler junto.
E eu digo para vocês, querido, que essa passagem é a resposta de Deus para a sua igreja nessa noite. Amém? Diz assim: por isso não tema. Bora ler todos junto? Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Por isso, e eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu o ajudarei. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você pegasse no braço do seu irmão que está do seu lado e diga assim: não temas, o Senhor te ajudará nessa batalha. Diga assim: meu irmão, essa batalha não é sua, essa guerra não é sua. O Senhor já te disse nessa noite: eu vou te ajudar, eu te ajudarei, eu vou te ajudar. Glória a Deus, aleluia. O versículo 9 diz assim, ó: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E aí diz assim: e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um peixe e o seu espírito, porque haviam 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. Eita glória! Deus mostrou o inimigo assim frente a frente. E meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e puseram fogo a Ziclag. Tudo o que ele queria saber. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? Imagine Davi com os 400 homens. E disse-lhes: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Tem gente que o inimigo vai usar até para te abençoar. Oh glória! E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelo, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram. Os sobre camelos, oh meu Deus, amalequitas também, e suas mulheres. Olha, diz aqui o versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Eita, as mulheres de Davi vieram primeiro, hein?
E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado. E diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. No final vai ter paz. No final vai ter vitória. No final tudo vai ser restituído na sua vida. No final tudo vem para suas mãos. No final você vai glorificar o nome do Senhor. Porque Deus, Ele prepara os seus. O Senhor, Ele entende que nós passamos por momentos de angústia. Só que nós estamos diante de um Deus que diz assim, ó, chega, busque a sua força em mim, que eu vou te ensinar o caminho da vitória. Eu vou te ensinar como vencer essa guerra. Eu vou ensinar como você vai passar por isso e sair no final, com os despojos nas mãos, com a vitória na mão. E sabendo que toda a guerra, você dependeu de um Deus que nunca perde a batalha, que nunca perde uma guerra. Amém? E o Senhor vai fazer isso na sua casa. O Senhor vai fazer isso na sua família. E todos aqueles que crêem, fiquem de pé aplaudindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Aplaudimos a Ti porque nós confiamos em Ti. Aplaudimos a Ti porque nós dependemos de Ti, Senhor. Aplaudimos a Ti porque no final vai ter paz, no final vai ter vitória, no final, Senhor, tudo chegará às nossas mãos, porque o Senhor é o Deus que restitui o nosso lar. O Senhor é o Deus que não deixa nós perdermos nada, porque a nossa dependência, a nossa confiança se encontra num Deus vivo que pode